Santos TV apresenta Mensagens que Edificam. Com o apóstolo Paulo de Piero. Pai, em nome de Jesus, quero abençoar a profetisa Márcia nessa hora. Pai, quero te pedir que a revelação do teu Espírito, Pai, possa ser palpável através dela para a tua igreja. Que no nome de Jesus, o seu povo receba essa porção da tua palavra, Senhor, e que o seu povo se enriqueça dela, e que cada um deles, ó Pai, possa aplicar em suas vidas. Reveste, ó Pai, com autoridade, e abre, Senhor, o céu sobre ela agora, para que ela possa levar, Senhor, aquilo que tu tens para os teus filhos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Felizes? É falar o quê, né? Já estamos aqui mesmo? Fala amém. Amém? Então tá bom. O profeta, ele prega um pouquinho diferente, né? Acho que deu para perceber nos cultos do domingo de manhã. O apóstolo fala, vai, e o profeta vira e fala, por que tu não foi ainda? É mais ou menos por aí. Tá? Então, hoje é uma noite de instrução, porque o profeta mostra o caminho. Ele fala, o caminho está aqui, segue nele. É mais ou menos por aí. Quando ele começou a falar da anotação, e eu falei, fica quieto, que já está fazendo parte aqui. Porque é o seguinte, eu não sei o motivo pelo qual você vem na igreja. Eu venho na igreja para adorar ao Senhor e venho na igreja para receber instrução. Amém? Talvez você só venha para adorar, talvez você só venha para receber instrução, talvez você venha por algum outro motivo. Mas eu entendo que se eu venho para receber a instrução, assim como as crianças, como os alunos vão para as escolas, para as faculdades, eles levam o quê? Material. O material deles é livro, caderno, caneta. E o nosso material para a igreja é? Só a Bíblia tá bom. Você vai anotar onde? Aquilo que Deus fala para você. Na Bíblia aqui, depois ninguém acha onde está anotado. Pois a gente não lembra. O culto já começou, tá? Aleluia. Gente, o Senhor, ele vem, ele prepara a mesa. Tem um banquete. Isso aqui eu como hoje, porque eu preciso disso para hoje. Mas esse aqui eu vou levar embora comigo, porque eu posso usá-lo amanhã. E o Espírito Santo vai me lembrar. Só que se eu não anotei, e se eu não me importei com aquilo que foi dito, porque não é para mim hoje, como é que o Espírito Santo vai me lembrar se eu nem sequer dei bola para aquilo? Gente, a gente vem para a igreja para receber a instrução de Deus, o Senhor vem, Ele fala conosco e a gente anota. Porque quando a gente anota é mais fácil da gente lembrar. Quando a gente apenas ouve, a gente esquece de muita coisa. Quando a gente visualiza, o nosso grau de guardar aquilo que a gente ouviu, visualizando, ele aumenta. Se a gente anotar, o diabo vai deixar de roubar muita gente aqui por conta disso. Amém? O apóstolo Paulo, quando foi? Uns 2 meses, 3 meses, investiu em bloco. O que está escrito no bloquinho? Deus falou comigo hoje. Eu estou perguntando o que falou, porque eu tenho agenda. Aonde eu vou, eu carrego a agenda. Não tem problema. Tá? Então, tem lá atrás com o Mike, se você quiser. Não, eu vou anotar a palavra. A partir de hoje, posso falar a palavra certa? Você não vai embora já? Toma vergonha na sua cara e anota aquilo que Deus está te dizendo. Dá para anotar? E parar de deixar de ser roubado e depois falar, ai meu Deus. A coisa é bem por aí. Amém? Bíblias apostos? Canetas apostos? Papelzinho também? Então tá bom, vamos lá. Salmo 144. Eu acho incrível muitas vezes que Deus faz, porque eu nunca abro culto com salmos, é raro. E aí quando eu vou pregar, já é a segunda vez que eu prego com salmos. Mas amém. Deus é tremendo. Valeu. Então hoje é um dia despertando os leões. Então vamos lá. Versículo 1. Achou? Amém? Ninguém de misericórdia?
senão vamos no telão. Bendito seja o Senhor minha rocha, que adestra as minhas mãos para peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu, escudo meu em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Se você veio aqui hoje, talvez, eu nem vi qual era o propósito da igreja, simplesmente quis estar na igreja hoje. Mas hoje nós estamos aqui, então, encerrando esse propósito, despertando os leões. Quando nós nascemos, todos nascemos como gatos. Todos nascemos como gatos. É um tal de manhoso, é uma preguiça, não é verdade? Chora se a fralda está suja, chora se está com fome, chora se está com frio. E todo mundo nasce como gato. E a gente vai passando os anos, muitos ainda permanecem como gato. Qualquer coisa, mãe, cadê minha roupa? Esposa, cadê a comida no meu prato? E assim vai. E a gente vai continuando a vida como gato. Mas, sem contar aqueles que, diante de qualquer situação, qualquer vendaval, é astuto, né? Porque o gato é astuto. Larga um peixinho lá em cima da mesa. A hora que você voltar, não tem nem o cheiro. Então, nós precisamos ter a nossa natureza transformada. Amém? Só que primeiro, para nós termos a nossa natureza transformada, é preciso uma coisa. Preciso conhecer a Deus. Precisamos conhecer a Deus, mas precisamos do quê? Querer. Ninguém sai da posição em que está se não quer. Ninguém conquista uma posição maior no seu trabalho sem dedicação. Fazendo da mesma forma sempre, não consegue. Ninguém consegue que os filhos sejam obedientes se não tomar uma posição de educação e disciplina na vida dos filhos. Ou seja, para eu conquistar alguma coisa, para querer alguma coisa, eu tenho que querer. Existem situações na nossa vida que a gente vive e que nós precisamos identificá-las quais são. Por quê? Porque tem muitas áreas na vida do cristão que ainda é gato. Ele é manhoso, ele é astuto, é preguiçoso. Vai deixando. Deixa aí. A preguiça é aquela, né? Não quero nem falar disso. Deixa isso daí aí. Só que não tem como nós nos tornarmos leões se nós não nos atentarmos para todas as áreas da nossa vida. Quando a gente pega o versículo 1, bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra o quê? As minhas mãos para a peleja. O que são as nossas mãos? As nossas mãos são a nossa vida. Então, bendito seja o Senhor, que adestra as minhas mãos para a vida. E os meus dedos? O que são os meus dedos? Os meus dias. E os meus dias são guerras. Eu entendo que em cada dia eu enfrento situações. Que se eu não vencer situações no meu dia a dia, a minha vida vai ser uma grande tribulação. Vai ser uma grande tormenta. Uma dificuldade do cristão, ele entender que adestrar, põe para mim aquele, tá aqui, ó. Adestrar, o que significa adestrar? Tornar capaz e competente. A gente é cheio de querer viver como gato, no nosso cafofo, com comidinha, aguinha fresquinha, e a gente não se atenta para aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, é o Senhor que está nos adestrando. Como é que a gente adestra alguma coisa se não sair do lugar? Um cachorro, para ser adestrado, ele tem que ser treinado. Senão você vai falar, senta, ele vai ficar te olhando. Você vai falar, rola, ele vai ficar te olhando. Ou vai abanar o rabinho e pular em cima de você. Então, ou seja, precisa de disciplina, precisa se tomar determinadas atitudes para que ele seja adestrado. Hello? Fala assim, nós precisamos ser adestrados se quisermos ser leões. Aí peleja, luta com ou sem armas, batalha e discussão. Guerra, luta armada, esse é o significado
literal dele. Luta armada entre nações por motivos territoriais, econômicos ou ideológicos. Qual é a maior guerra que a gente enfrenta? Com a nossa carne. Qual é a briga de territorial? A nossa carne com o nosso espírito. Essa é a maior guerra que a gente enfrenta. Agora, quando a gente pega os nossos dedos, eu vou ler para você o que está escrito ali, ó. Mindinho, família, anelar, sexualidade. Terceiro, rejeição. Quarto, mágoas, preocupações e teimosia. São áreas da nossa vida que, se nós não olharmos e falarmos, espera lá, tem uma teimosia na minha vida aqui que atrapalha toda a minha vida. Eu tenho um problema na família que atrapalha toda a minha vida. Eu tenho um problema de ordem sexual, seja por pornografia, seja por compulsão, que atrapalha toda a minha vida. Eu não sei se você já teve algum problema nos seus dedos. Eu tive. Eu precisei imobilizar um dedo. Gente, não usava a mão inteira. Independente de ser um dedo, eu não podia usar a mão inteira. Ou seja, um simples dedinho que seja. Mas se ele está doente, ele compromete toda a minha vida. Então, as situações que a gente passa, é Deus que está nos adestrando. E o que a gente faz? A gente age como gato. Arrancar o meu cafofo. Aonde que está? Arrepia o pelo. Ou então, emburra. Vira para o canto. Vou dormir. Ah, não vai acontecer do meu jeito. Vou dormir. Gato dorme o dia inteiro. A gente não pode ser preguiçoso. O leão, ele vai atrás da sua caça. Ele vai atrás do seu alvo. Agora o gato, oh meu Deus, ele só ataca se for para matar o outro. Misericórdia, fala longe de mim tal coisa. Então a gente tem que estar atento, porque quando a gente permite alguma dessas áreas, preocupações, teimosia, mágoas, rejeição, uma pessoa que ela sente rejeição, sabe o que acontece? Diante de alguma situação, que muitas vezes não tem nada a ver com ela, ela se melindra. Ela fica com medo. Eu não vou fazer porque eu não sei o que vão falar, como é que vai ser. Ou tal outra pessoa fazendo. Mas colocou o outro, então significa que eu não posso, significa que eu não sei, significa que o outro é melhor do que eu. Gente, nós precisamos tratar essa área da nossa vida, as áreas todas da nossa vida. Porque se nós não tratarmos isso, os nossos dedos, os nossos dias, toda a nossa vida vai estar comprometida. Se nós não nos permitirmos sermos adestrados pelo Senhor no nosso dia a dia, porque as situações que a gente vive é para forjar o caráter do apóstolo, amém? Não, é para forjar o meu. Porque se alguém precisa ser tratado, esse alguém sou eu. Só que o que a gente faz? Porque o fulano, porque o beltrano, porque o vizinho, porque o cachorro... A gente culpa os outros e Deus está usando toda a situação para falar, viu? Olha para você, olha para o espelho e não pela janela. Olha para o espelho e vê o que há dentro de você. Muitas vezes, como eu atendo diversas pessoas, eu escuto que às vezes as pessoas, elas, fulano me irrita. O problema não é o fulano que irrita, o problema é que tem alguma coisa dentro de você que não está acertado. Talvez porque uma outra pessoa fez alguma coisa parecida e essa pessoa faz, você está transferindo essa irritação para ela. Quando um problema está lá atrás, com uma outra pessoa ou com você mesmo, porque você é assim. Agora, se a gente não aprender a olhar para dentro da gente e ver as áreas que nós precisamos mudar e falar, Senhor, eu preciso mudar, sabe quando vai mudar? O dia de São Nunca, você já ouviu falar? Você já ouviu falar o dia de São Nunca? Nunca vai mudar. Domingo, quando eu estava abrindo o culto, eu falei assim, eu não sei às vezes as pessoas, quantas vidas elas acham que elas vão ter. Eu só tenho essa. Então, se eu não fizer dessa minha vida, uma vida dentro daquilo que pelo menos eu desejo, que me traz alegria, que me realiza,
Eu preciso ir atrás de alguma coisa para que isso realmente se concretize. Porque, gente, vá ter uma vida chata. Para quê? Só que o dia passa. E se eu não mudar a minha atitude, a minha vida vai continuar sendo chata. E aí tem uns crentes que falam assim: ah, mas eu achei que eu ia vir para Cristo, minha vida ia ser um mar de rosas. Ia ser calma, ia ser tranquila. Você já pegou esses dias assim? Pelo menos eu tenho conversado com alguns que não dá tempo. A gente, até quinta-feira, você fala assim, já quinta. Até domingo, você fala, mas já domingo? A nossa vida é uma correria. Agora, isso por quê? Porque o nosso dia é agitado, porque nós temos muitas coisas para fazer e para resolver, amém? Agora, e se a nossa vida fosse calma? Poxa, segunda-feira ainda. Oh, meu Deus. Ai, dá sexta-feira, mas não chega a terça, meu Deus. Aí, final da terça-feira, só quinta-feira que é o culto? Gente, é monótono demais, não pode. O bom é isso, você tem um monte de coisa para fazer, você nem vê a hora passar. Você já entrou numa loja só para ver, tá? E que a funcionária está lá assim, com maior sono, porque não entra ninguém na loja, e ela está com uma preguiça do marasmo que está a vida. Não pode ter marasmo na nossa vida tem que ser agitação. Fala assim, mar calmo não faz bom marinheiro. Para de querer mar calmo na sua vida. Nós estamos aqui para aprender a remar rumo ao nosso alvo. Amém? Existe uma frase que eu li e que eu sempre reflito sobre ela. Ela está num livro que eu já emprestei diversas vezes, que significa assim, olha, é bem o gato. Fala assim para esse seu irmão que está do seu lado, é bem o gato. Diz assim, autopiedade e poder são duas coisas que não se pode ter ao mesmo tempo. Vou repetir. Autopiedade, tudo para mim, só comigo, tá? E poder, conquista, são duas coisas que não se pode ter ao mesmo tempo. Deus deu uma ordem para Josué: ser forte e corajoso, esforça-te, tem bom ânimo e conquista a terra. E nós queremos ficar acomodados e falar: Senhor, anjaiada, trabalha tudo aí, e a gente não fazer nada. Não, nós temos a nossa parte, nós temos a nossa responsabilidade. Só que a primeira coisa para uma mudança, para um despertar, é o quê? É querer. Enquanto nós não levantarmos da nossa posição de preguiça, de manha, nada na nossa vida vai mudar. Tudo vai continuar da mesma forma, tudo vai continuar do mesmo jeito. Quando a gente olha para esse texto, Davi, ele nos traz instruções. Eu, pelo menos, enxerguei instruções nesse texto, nesses 2 versículos. O primeiro foi: o Senhor adestra a minha vida e os meus dias. Amém? E a segunda coisa, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi pecou? Pecou. Davi errou? Davi errou. Mas o Senhor diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Então, se Davi era um homem segundo o coração de Deus, Davi é um homem que eu posso seguir, amém? Amém? Diferente do Sansão. Do Sansão você fala assim, o caminho ele seguiu esse, eu vou para o outro. Né? Não dá para seguir o caminho de Sansão. Mas o caminho de Davi, a gente deve seguir. E o que Davi disse? Davi disse que Deus era a sua benignidade. Benignidade é misericórdia e bondade. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com benigno te mostras benigno, com varão sincero te mostras sincero, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras avesso. Se a gente quiser que Deus seja misericordioso conosco, se nós quisermos que Deus seja bondoso conosco, nós também temos que ser com o nosso próximo. Porque uma coisa que nós somos, porque o apóstolo Paulo, ele que não passe perto de mim.
aquele safado, sem vergonha, fiquei doente, não me ligou, não me procurou, não sei o quê. Aonde que está a misericórdia? Onde que está a sua bondade? Você não sabe nem o que aconteceu com ele. Você não sabe se ele precisou viajar, se alguém da família ficou doente, se ele precisou acudir. Estou citando esse exemplo, gente, mas todos nós estamos sempre aptos a julgar. A misericórdia tem passado longe do nosso coração. A compaixão tem passado longe do nosso coração. E nós queremos que Deus tenha misericórdia pela nossa vida. Quem quer que Deus tenha misericórdia? Fala assim, se Deus tivesse misericórdia de mim, eu não estava nem aqui. Não é verdade? Nós temos que aprender como Davi. E falar assim, Senhor, eu preciso ser como Davi. Você pode dizer? Não deixa passar a oportunidade. Senhor, eu preciso ser como Davi. Misericordioso, bondoso. Me ajuda. Amém? O que mais que Davi disse? Davi disse que Deus era a sua fortaleza. O que significa fortaleza? O que é uma fortaleza? Não sei se vocês vão lembrar que tem muito forte construído no litoral, com aqueles canhões, com aquelas pilastras, aqueles muros. Então o que é fortaleza? É proteção. Então Davi dizia que Deus, ele era a sua proteção. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Deus pode ser minha fortaleza? Deus pode ser minha proteção? Mas tem uma coisa que eu preciso fazer, não tem? O que eu tenho que fazer? Está no texto, pode olhar lá. Eu deixo colar. O que tem que fazer? Tem que clamar. Se nós não orarmos e se nós não pedirmos a Deus, o Senhor não virá no nosso socorro. Portanto, cara feia para Deus significa que tu é gatinho. Carinha emburrada para Deus significa que tu é gatinho. Carinha de coitadinho significa que tu é gatinho. E aí a gente toma algumas atitudes na vida de vez em quando e a gente acha que vou querer chamar a atenção de Deus. A gente chama a atenção de Deus por fazer a coisa certa, não por querer fazer a coisa errada. Eu já contei essa experiência, algo que eu li, que eu apanhei muito, que eu já contei e vou contar de novo. A história de uma mulher que ela teve um sonho, ou ela estava orando, ela teve um sonho. E no sonho ela via 3 mulheres. Uma, Jesus ia lá, olhava, acariciava o cabelo, né? Dava umas palavras. Para a segunda mulher, Jesus ia aí, olhava nos olhos, confirmava ela. A terceira passava reto. Jesus amado, falou essa mulher. O que essa mulher fez para Jesus? Porque a primeira, ele só pode amar ela muito. Porque olhou, deu carinho, deu abraço, passou a mão no cabelo, deu palavra. Essa daí Jesus ama muito. Já a segunda, deve ter feito alguma coisa. Mas Jesus ainda olhou para ela. Já a terceira, deve ter pecado até, porque Jesus nem sequer olhou na cara dela, ele passou reto. Parecia que a mulher nem existia. E Jesus aparece para a mulher e fala assim: mulher, quão erradamente você me julgaste. Acontece que a primeira mulher precisa de toda a minha atenção. A primeira mulher precisa de todo o meu carinho para que ela permaneça firme. Gatinho. A segunda mulher está despertando. Ela sabe que eu sou com ela. Ela só precisa que eu olhe para ela. Mas ela sabe que eu sou com ela. Apenas que ela precisa da minha confirmação. Já a terceira mulher, ela sabe que eu sou com ela em qualquer situação. E eu não preciso ficar olhando para ela, porque ela sabe que eu sou com ela. Verdadeiro leão. E a gente vive querendo ser o quê? A primeira mulher.
Ai, Jesus. Ai, porque Jesus? Mas será que é para fazer isso? Será que é para fazer aquilo? O que eu faço? Me fizeram no calo. E agora, Jesus? Gente, o Senhor quer que o seu povo amadureça. O Senhor quer que o seu povo cresça. Seja dependente dEle. Agora a gente fica colocando a nossa expectativa no homem. O que vai acontecer? Vamos quebrar a cara. Todas as vezes a gente vai quebrar a cara. A gente só não quebra a cara com Deus. Mas parece que de vez em quando, profetiza, Deus faz umas coisas assim que a gente não concorda muito, né? Realmente. Passa o tempo que aí a gente vai falar, o Senhor estava me adestrando, por isso que eu tive que passar por tal situação, mas na hora eu berrei tanto. Então, as situações que a gente passa na vida, a gente precisa aprender a parar de berrar e falar para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda, que eu não aprendi ainda. Eu tenho os meus 20 e tantos anos de convertida e já fiz essa oração muitas vezes, porque eu digo assim, o deserto, o povo passou 40 anos, que a gente não passa 40 dias. Só que tem gente que está 10 anos na igreja, 10 anos de convertido, mas a situação dela é a mesma, então ela já está 10 anos no deserto. Só que para sair do deserto precisa ter um rumo, para onde eu vou. Só que se a gente não sabe para onde a gente vai, a gente fica rodando em círculo. Quais são as áreas da sua vida que você precisa despertar como leão? Quais dentro dessas áreas da sua vida? Lembra da mão? Os 5 dedos? A mágoa, ressentimento, sexualidade, família, preocupações e teimosia. Quais áreas da sua vida têm atrapalhado você e que você precisa despertar? Senhor, sou teimoso que nem uma mula. Chega, basta, eu não quero mais ser teimoso, porque teimoso só quebra a cara. Senhor, eu quero deitar e dormir e não ter mais preocupação. Quero confiar no Senhor. Senhor, eu não quero mais guardar mágoas no meu coração, porque isso tem atrapalhado. A mágoa, falta de perdão, faz separação entre nós, porque se nós não perdoamos, nós também não podemos ser perdoados. Então, quais são as áreas da sua vida, da nossa vida, que precisam que o Senhor ilumine para que você amadureça, para que você avance, porque toda a vida está comprometida nisso. Amém? Você pode perguntar à pessoa do seu lado, como é que está aí? Está gatinho? Tem muito gatinho na tua vida ainda ou o leão está despertando? Fala, o leão tem que despertar. Vamos voltar lá. Davi disse que Deus era seu auto-retiro. Auto-retiro significa o quê? Descanso. Em que lugar que a mulher sunamita fez o quartinho? No alto. Ninguém incomoda, não é? É no alto. Você fala assim, vou subir lá, fechei a porta, tchau e benção. Amém? Então, auto-retiro é um lugar de descanso. Aí a Bíblia diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Com certeza há descanso para aqueles que escolhem viver à sombra do Senhor. Vem cá um pouquinho. O que é sombra? Sobe aqui um pouquinho. Não sei se a iluminação nossa vai ajudar. Fica aí. Você consegue ver uma sombra aqui? De quem que é essa sombra? Dele. Se eu tenho que estar na sombra do Senhor, essa aqui é sombra, não é? Eu tenho que ser sombra também. Eu tenho que ser igual ao Senhor. Então o que é viver a sombra? Viver do meu jeito? Não, viver do jeito de Deus. Não tem como eu habitar no esconderijo do Altíssimo vivendo do meu jeito. Mas que está cheio de crente querendo viver do seu jeito e viver no descanso de Deus, tem. Fala, aqui não tem nenhum assim. Tá vendo como tem? Teve uns par deles aí que não falou. Fala, tem uns par aqui, deixa quieto, pula, profetiza, vamos embora. Gente, viver a sombra de Deus, não dá para refletir uma sombra que não seja dele. Aí é a nossa. Aí é o nosso descanso, é o nosso jeito, é a nossa maneira, e não do jeito de Deus. Viver do jeito de Deus é fácil? Não. Vai ter um manual. Olha que coisa boa. E olha que o manual de Deus é menor do que o manual das mulheres, né? Você já viu aquela fotinho no Facebook, é um livro enorme. O manual de Deus é mais fácil que o manual das mulheres.
O Senhor nos instrui. E melhor do que isso, Ele deixou o seu Espírito, que quando a gente se permite, pergunta: Senhor, o que eu tenho que fazer com isso? O que eu tenho que fazer nessa situação? O que eu tenho que fazer com essa pessoa? Espírito Santo, fala comigo, para que eu possa te ouvir. Usa alguém para falar comigo, me mostre em sonho o que eu tenho que fazer, porque eu não sei, isso quando a gente não sabe. Agora, se a gente já recebeu a instrução e não executou, fala assim para o seu irmão do lado aí: mais um ano no deserto. Aprender a instrução e não executar é mais um ano no deserto. O que você quer? Pergunta para ele: o que você quer? Melhor ser vaso que se deixa moldado que ser vaso para ser quebrado, né? Oh Deus, toma conta. Fala: vaso quebrado não, Jesus. Vaso quebrado, amém, pelo menos uma. Vaso quebrado não. Vamos continuar? Vamos lá. Davi disse que Deus era seu libertador. Libertar significa dar poder para escolher sem julgo. Ou seja, enquanto nós não estamos em Cristo, enquanto nós não conhecemos o Senhor, nós ainda não éramos separados das trevas, nós vivíamos nas trevas. Mas hoje, com o Senhor, nós temos o poder para escolher, porque nós sabemos o caminho. Fala bom e mal. Prova para mim. Vamos lá, vamos ler o texto. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Pode ser para seguir amigo, pode ser para seguir o empregado que trabalha junto com você, o funcionário que trabalha junto com você. Tem muita gente, a Bíblia fala assim, que as más companhias corrompem os bons costumes. Só que depende de quem? Do apóstolo Paulo vir aqui e falar: viu, pega na minha mão. Não, eu sei o caminho. Todo mundo sabe o caminho que deve andar. E quando a gente não sabe, como foi essa oração aqui que a gente acabou de fazer: Senhor, eu não sei como lidar com essa situação, então me orienta. Mas é o Senhor quem me orienta, ou uma pessoa de Deus que me orienta. Não é a irmã Doquinha, não é o irmão Joquinha, é uma pessoa de Deus para trazer iluminação para o meu caminho. Por quê? Se nós recebermos a instrução, cabe a gente agora escolher. Por isso que eu falei, anota a instrução que Deus te dá. Para quê? Para que no dia de amanhã você seja lembrado e fale assim: pera lá, eu não tenho que ir no conselho de qualquer pessoa, eu tenho que ir no conselho de Deus. Não é porque todo mundo vai ter, não é loto, como é que chama? Cena. Vai ter uma bolada, vamos lá fazer fezinha, todo mundo está fazendo. Eu não sou todo mundo. O meu Deus é o dono do ouro e da prata. E se Ele quiser me abençoar financeiramente, Ele não precisa disso. Agora, em quem eu creio? Na cena. Deus me abençoa e eu ganho. Aí você gasta o seu dinheiro, que eu não sei quanto custa, e fica lá, no preju, porque Deus não age dessa maneira. E se ainda recebe, o dinheiro muitas vezes não é bênção. Teve pessoas que morreram assassinadas por conta de dinheiro, outros que perderam tudo, se prostituíram e ficaram num estado pior do que antes, porque não sabe administrar. Então isso é só um exemplo diante de situações que a gente tem para viver, e que devemos não andar no caminho dos ímpios, não andar no conselho dos ímpios. O nosso conselho vem de Deus. Você pode erguer sua mão assim e falar assim: o meu conselho vem do Senhor. Eu não pararei para escutar, nem falar dos meus problemas, que não seja com o Senhor. Amém? Está anotando as instruções? Então vamos lá. Davi disse que Deus era seu escudo. Escudo é a marca que temos, a quem pertencemos. A profetisa, achei que escudo era
aquele negocinho assim que nos protege? O que nos protege é a fortaleza. Agora o escudo é aquela marca que a gente traz, que o povo traz, os soldados trazem a patente de onde você é. Por exemplo, policial, tem polícia militar, tem polícia civil, tem polícia rodoviária. Um pode se meter no outro? Não, é cada um na sua área. Então, nós temos que fazer do Senhor o nosso escudo. Deus é o nosso brasão. Se Deus é meu brasão, Ele é meu brasão todo dia. Ele é minha bandeira todo dia. Né? Ah, não, hoje eu vou para a igreja. Então, hoje o Senhor é o meu brasão. O Senhor hoje é a minha identidade. O Senhor hoje é o meu selo, a minha marca. Viu? Vai ter uma festa, uma balada. Vai rolar como é que chama? Como? Uísque a gogô? É isso aí. Vamos. Ah, que mal tem, né? Cadê o selo? Tá lá junto com a minha Bíblia. Eu pego amanhã. Amanhã eu acordo cedo, vou para a igreja, eu boto de novo. Aleluia, a gente precisa se divertir um pouquinho, né? Quer ser leão? A patente a gente não tira. A patente, a gente recebe ela e permanece com ela todo dia. Nós vamos ler 2 textos. Espero que você não tenha lido ainda. O primeiro. Vem vindo o texto, tá? Mas é que era muito extenso se eu pegasse do início. Mas você pode ler depois. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Glória de Deus. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, diga amém. Depois que ouvistes a palavra da verdade, amém, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Então você recebeu um selo. Amém? Agora, eis o texto de quem não possui um selo. E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. O que aconteceu? Responderam os demônios. Porém, o espírito maligno respondeu e disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. E tu quem é? Você sabe o que aconteceu com eles? Você já leu isso na Bíblia? Gente, eles foram depenados, ficaram sem roupa, fugiram nu, de tanto que apanharam dos demônios. Se a gente um dia sou de Deus, outro dia não sou, vou para a balada. Como é que está o meu selo? O diabo está dizendo a mesma coisa, viu? Eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas tu quem é? Você está querendo me mandar sair daqui? Não estou entendendo. E aí a pessoa vai lá, o crentão vai lá, ele ora, e a coisa não acontece. E ele não entende por que não acontece. Não acontece porque a patente não está fixada. O diabo olha lá e fala assim: eu não tenho autoridade para mandar eu sair daqui, porque um dia ele me serve, outro dia ele não me serve. Um dia ele me serve, outro dia ele me serve. Ele só vai obedecer você o dia que você servir por completo. E o diabo enxerga. Você viu que o diabo enxerga o selo na nossa vida. Ele olhou para aqueles que eram judeus, não tem selo, não tem marca de Cristo. O diabo sabe quem é você. Se você é de Deus, o diabo sabe. Eu não sei se você já ouviu histórias de pessoas cristãs que foram em centro espírita para ver se o espírito ia baixar lá. O espírito baixou? Ele não pode baixar. Ele não pode descer, ele não pode aparecer num lugar que há luz. Então nós trazemos uma marca, o selo do Espírito Santo. Só que esse selo a gente tem que querer tê-lo todo dia. A gente mantém esse selo vibrante, a chama acesa, quanto mais a gente se relaciona com ele. Agora, se a gente não se relaciona com ele, esse selo vai começando a ficar apagadinho. Vai ficando uma marquinha quase, como é que chama? Marca d'água. Fica quase uma marca d'água. Como é que está o selo, irmão? Fala, não pode estar com marca d'água, não. Fala, não pode ser selo marca d'água, que a coisa não dá certo.
E Davi disse assim: em quem eu confio? Em quem a gente confia? Na economia brasileira, na Dilma, a coisa está frita. A gente precisa fazer um impeachment, a gente precisa fazer um movimento, porque a coisa está feia. Não, a nossa confiança tem que estar em Deus. O Senhor fala lá o quê? Num dos textos: se a gente clamar, o Senhor vai ouvir. Então o que está faltando muitas vezes da nossa parte? A gente clamar. A gente entra numa correria no nosso dia a dia, a gente tem tempo para tudo, menos para ter um tempo com Deus. Só que se a gente não clamar, o Senhor não é a nossa proteção e nada vai nos acontecer, nenhuma situação vai ser mudada se eu não me posicionar. Então aonde está a minha confiança? Onde eu tenho colocado a minha confiança? Olha, eu tenho uma confiança de que eu sou de Deus, e se alguém tem que mudar, esse alguém é o meu marido, profetiza, não sou eu. Mentira. A mudança começa de mim. Muitas vezes eu tenho que mudar para que o outro mude. A gente tem que parar de olhar na janela e olhar no espelho. Lembra que eu falei das situações? Deus não está adestrando o marido, Deus está adestrando. Quem que Deus está adestrando? Você quer ser adestrado ou quer continuar gatinho? Pergunta por irmão e perde a resposta. Fala assim, viu, você quer ser adestrado ou quer continuar gatinho? Fala assim, então para de berrar no meio da prova. Você pode parar de berrar no meio da prova, porque Deus quer te fazer um leão que conquista, que avança, que não tem medo. E o que mais que Davi disse? E que me sujeita o meu povo. Davi sabia que a responsabilidade de governar era sua. Eu já disse, tem gente que acha que tem mais de uma vida. Na próxima vida talvez faça o diferente. Não, a gente só tem essa. Portanto, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade de governar a minha casa é minha. Sou casada, então a responsabilidade é junto, mas não é só dele, é minha também. A responsabilidade de conduzir os nossos filhos, é só dele. Não, a responsabilidade é minha também. Porque se sou eu que estou vendo, porque isso na questão de homem e mulher, a mulher é sensível para algumas coisas. Agora, o pai não falou nada, eu também não vou falar. Pô, ele vai ficar emburrado, o filho vai ficar emburrado comigo? Que isso? Deus deu governo para você. E me sujeita o meu povo. O que é o seu povo? É a sua família, é o seu casamento, é o seu filho, é o seu trabalho, é tudo aquilo que lhe diz respeito. Então, ou seja, aquilo que você determinar fazer é o que vai acontecer. Então entenda que quando a gente fala autopiedade e conquista, são duas coisas que não dá para ter ao mesmo tempo. O que é que a gente está fazendo? Hoje é dia 28 de maio. Amanhã é aniversário do apóstolo, tá? E hoje é aniversário do meu pai. 28 de maio de 2015. Eu não contei quantos dias já passaram desse ano, mas lá no 1º de janeiro, 31 de dezembro, você projetou um ano de 2015. Profetiza, mas o governo da Dilma também ninguém merece. Nós temos um Espírito Santo que nos traz instrução e estratégia. A quem que você está clamando? Gente, abrir a boca para murmurar não traz estratégia. Abrir a boca para reclamar não move o coração de Deus ao seu favor. Abrir a boca para ficar irado. Quem sabe Deus, eu não vou faltar na igreja hoje. Quem sabe Deus me escuta, porque eu vou na igreja e Ele não me escuta? Querido, você vai ficar na mesma situação, talvez pior. O problema das pessoas de Deus, porque a palavra é para o povo de Deus, não é para quem está no mundo não. Porque muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes que do reino de Deus. São mais corajosos, são mais valentes. E a gente se amedronta porque a gente quer ser paparicado, carregado no colo. A gente tem que mudar isso aqui, ó. Enquanto a gente não mudar a nossa mentalidade, a gente não muda o nosso meio. Enquanto a gente não mudar aqui e depois mudar as nossas atitudes,
nada à nossa volta vai mudar. Não adianta a gente ficar transferindo a nossa responsabilidade para outra pessoa. Portanto, se alguém tem que ser leão, não é o seu vizinho. Se alguém tem que ser leão, não é o seu apóstolo que vai lá, eu vou lá orar, vou ligar para ele de madrugada, 3 horas da manhã, porque 3 horas da manhã a oração é forte. Eu vou acordar ele e vou falar para ele, ora por mim, apóstolo. Deus espera de você. Deus espera de você. Porque ou é só o apóstolo Paulo que é eleito de Deus? Quem que é eleito de Deus? Se eu sou eleito de Deus, eu tenho toda a autoridade. Eu só preciso parar de querer ser gato na minha vida. Eu preciso parar de ser manhoso. Preciso parar de ser covarde, de ser preguiçoso. E tomar uma posição na minha vida. O que eu quero para a minha vida? O que você quer para a sua vida? Olha, profetiza, eu na realidade, eu queria ser um grande pregador da palavra de Deus. Tá, e o que você está fazendo para isso? Eu quero pregar lá na Índia. Você já procurou aprender a língua da Índia para você ir pregar lá? Sabe falar inglês pelo menos? Tem uma teacher. Não fiz nada. Outro dia eu vi uma história que eu dei muita risada. O rapaz ganhou um carro. Que bênção, ganhou um carro. O carro é seu. A chave, o documento, Deus mandou te dar. Então, mas sabe o que é? Eu não posso pegar depois assim, você não pode levar o carro para mim, porque eu não tenho habilitação. Se você não tem habilitação, você não pode dirigir, então daqui o carro é meu. Tem muita gente querendo muita coisa de Deus, mas não vai atrás. Todos nós recebemos o nosso talento. E o que a gente está fazendo? É que assim eu não me sinto capaz. Não, ninguém é. Nós somos adestrados, dia após dia. Agora, ou nós deixamos Deus nos adestrar para as batalhas da vida, para as batalhas do nosso dia a dia, ou nós vamos continuar sendo gato pro resto da vida. Ou até o dia que você fala assim, não, chega, vamos despertar, né? Porque ninguém merece passar 40 anos no deserto. Aleluia. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, para aqui. Queridos, eu só posso fazer a minha oração. Domingo, quando eu abro o culto falando a oração num geral, mas é a minha oração. Você pode até repetir ela. Te ajuda. Para quem não sabe como orar, não sabe como falar, ela ajuda. Mas você não pode só depender da minha oração. Você não pode ficar dependendo da fé de outra pessoa. Deus deseja um relacionamento pessoal. Pessoal é pessoal único. Só você com Ele. E todas as situações que muitas vezes se vive, é Deus chamando a sua atenção e falando assim, viu, dá para você parar de ir por esse caminho? Porque é caminho de sequidão. É teimosia. Você pode perguntar para essa pessoa bonita, que está séria do seu lado, e falar assim, e aí, irmão? E aí, irmã? Vamos parar de miar? Vamos passar de rugir e passar a rugir? Ser valente, corajoso, esforçado, pois o Senhor é o nosso escudo, o nosso alto retiro, a nossa fortaleza, o nosso libertador. Amém? Amém? Os valentes de pé? Amém? Estou pensando ainda, profetiza. Não, nem pensa, levanta. O Senhor deu uma ordem e executa. Para de ser medroso. Para de ser covarde. Aleluia. Fala aqui não. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Você pode fazer a sua oração? Amém. Senhor, nós te damos graças, Pai, porque verdadeiramente o Senhor é um Deus zeloso, que ilumina, Pai, os nossos passos para que os nossos pés não tropecem. Pai, nós temos muitas vezes os nossos achismos, as nossas manias, os nossos costumes. Só que temos aprendido, Pai, dia após dia, que os nossos achismos nos levam para uma terra de sequidão, para uma terra árida, Pai. Nós temos deixado de conquistar uma família abençoada, uma prosperidade abençoada, saúde
que provém do Senhor, a paz que provém do Senhor, recursos, Pai, para as nossas necessidades supridas, porque estamos tão preocupados, Pai, com o nosso dia a dia, estamos depositando a nossa confiança e olhando, Pai, para aquilo que os homens têm praticado e não para aquilo que a Tua palavra tem nos orientado. Senhor, primeiro nós queremos Te pedir perdão por agirmos, Senhor, desde quando nascemos como gatos, não nos posicionarmos, Pai, para aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, que é um caminho reto, uma vida de santidade, uma vida de compromisso com o Senhor. Pai, chega de viver um evangelho de balela, chega de viver um evangelho de brincadeira, que um dia nós estamos com o Senhor e um dia nós não sabemos se queremos mais seguir, porque o Senhor parece que está surdo para as nossas orações. Pai, o Senhor não está surdo, tanto é que o Senhor tem respondido. Nós é que temos que aprender a responder ao Senhor de maneira correta quando estamos sendo adestrados. Quando o Senhor nos diz vá, nós temos que ir e não sair rolando, abanar o rabo porque não estamos entendendo a sua mensagem. Pai, que nós estejamos sensíveis ao Teu Espírito, que tenhamos, Pai, o nosso espírito adestrado pelo Senhor, os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz, os nossos olhos, Pai, destampados para aquilo que o Senhor quer que nós alcancemos, que nós vejamos, Pai, aquilo que está diante de nós. Pai, nós não queremos mais ser acomodados, não queremos mais ser covardes, não queremos mais ser medrosos, Pai. Nós arrancamos todas essas vestes, Pai, velhas, essas vestes, ó Senhor, que nós trouxemos desde a nossa infância, daquilo que foi semeado na nossa vida, que muitas vezes, Senhor, não foi a Tua palavra. E nesta hora, Pai, nós queremos nos revestir de toda a Tua armadura, Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, o cinto da verdade, e calça os nossos pés, Pai, com o Evangelho, a preparação do Teu Evangelho, que nós conquistemos, Pai, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, tudo aquilo que nos diz respeito, seja governado, Pai, mediante a direção do Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, venha o Teu reino sobre as nossas vidas e verdadeiramente, Pai, seja feita a Tua vontade em nós. É o que nós Te pedimos, Pai, e Te agradecemos, aplaudindo o Teu nome, para a honra e glória do Senhor. Amém.